Induto natalino de 2024. Vejam só, com relação ao conceito de induto, induto nada mais é do que um beneplácito, um benefício conferido por lei, pela Constituição Federal e pela lei infraconstitucional. O induto é isso, visa proteger, esvaziar os presídios com a soltura de alguns condenados que foram condenados e que já preenchem os requisitos legais para ganhar a liberdade. Devo dizer aqui que o induto ele pode ser dividido em induto total ou induto parcial. O induto total leva à consequência a extinção da punibilidade. Extinguir a punibilidade é dizer que a pessoa está livre daquela pena, ele não vai cumprir mais aquela pena. Trata-se de um perdão estatal conferido pelo presidente da República para alguns crimes, para algumas pessoas em específico. E temos também o induto parcial, que vai ter como consequência a comutação da pena, ou seja, aquela pena ela vai ser, com relação ao seu quanto, reduzida, vai ser diminuída. Esse é o induto parcial. Então, muitas vezes, as pessoas se perguntam, determinada pessoa que está presa, que foi condenada, ela foi beneficiada pelo induto, mas continua presa. Veja bem que, nesse caso, trata-se de aplicação do induto parcial e não total. Porque no induto total a pessoa fica totalmente isenta do cumprimento da pena. E no induto parcial trata-se de beneficiar o condenado com a comutação da pena, ou seja, com a redução dessa pena. Vale aqui lembrar que nós temos algumas características com relação ao induto e que vale trazer a lume para todos vocês. Trata-se de um ato privativo do presidente da República e com isso eu quero dizer que é um ato indelegável, ele não pode delegar isso a outra pessoa. É um instituto onde ele é feito pelo presidente da República, coadjuvado, auxiliado pelo Ministério da Justiça e também pelo Conselho Nacional de Política Criminal. Trata-se de uma prerrogativa e devo dizer aqui que prerrogativa é um direito especial conferido a toda e qualquer pessoa, a todo agente político que exerce determinado cargo público e que essa prerrogativa não é da pessoa física do presidente da República, mas sim uma prerrogativa que recai sobre o cargo. Portanto, esse agente público que ocupa esse cargo, ele não pode abrir mão desta prerrogativa. Nós temos que tratar aqui também, rapidamente, sobre a questão polêmica, se o induto é um ato vinculado ou se ele é um ato discricionário. Vejam só, no meu ponto de vista, trata-se de um ato vinculado do presidente da República, um ato obrigatório. O presidente da República ele é obrigado a todo ano conceder indulto a determinadas pessoas, a determinados condenados. É um ato vinculado com relação à concessão do benefício. Ele é obrigado a conceder esse benefício todo ano. Portanto, ele é um ato discricionário com relação ao conteúdo desse decreto. Então, com relação ao conteúdo desse decreto, entra-se a questão dos requisitos, entra a questão das pessoas que serão beneficiadas, dos crimes que foram cometidos. Então, isso fica a critério do presidente da República, coadjuvado com essas pessoas que eu acabei de citar. Com relação ao instituto do indulto, é um ato vinculado. Ele é obrigado a todo ano conceder indulto a determinadas pessoas. Com relação ao conteúdo desse indulto, trata-se de um ato discricionário, ou seja, passa por um juízo de discricionalidade,
um juízo de conveniência e oportunidade. O presidente, juntamente com esses coadjuvantes, eles vão analisar o conteúdo desse decreto. Então, isto é um ato discricionário. Há uma margem muito maior de atuação desse agente político, no caso, o presidente da República. Não quer dizer que ele vai extrapolar esses limites legais. Não é uma carta branca concedida ao presidente da República. Ele deve obedecer a alguns requisitos, deve obedecer a Constituição Federal, deve obedecer os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, etc., etc. Nós temos o perdão estatal concedido pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. O perdão estatal concedido pelo Poder Judiciário, ele vai ser concedido pelo juiz de direito do processo, ao final do processo, e em determinados crimes que se admite esse perdão. E já com relação aos demais perdões estatais, nós temos o perdão conferido pelo Poder Legislativo e temos o perdão concedido pelo Presidente da República, chefe do Executivo, que no caso seria a graça e o indulto. Nós temos que separar aqui esses três institutos. Nós temos a anistia, a graça e o indulto. A anistia é concedida pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo. Nós temos o perdão estatal concedido pelo Poder Executivo. Nós temos a graça e temos o indulto. A graça é concedida pelo presidente da República para determinadas pessoas em específico. E deve ser pedido, deve ser rogado por essa pessoa a graça, esse instituto tão importante. E temos o indulto, que também é concedido pelo presidente da República. A diferença da graça e do indulto é que na graça há um perdão para uma pessoa em especial e o indulto não. O indulto ele beneficia uma coletividade de pessoas, uma coletividade de presos, de condenados. A diferença está aí. Isso com relação ao perdão concedido pelo Poder Executivo. Então, só relembrando aqui, à guisa de melhor informação, que o perdão estatal ele é gênero, que comporta o perdão judicial, perdão levado a efeito também pelo Poder Legislativo, por meio da anistia, e o perdão por parte do Executivo, no caso, a graça e o indulto. Mas agora vamos falar sobre quem foi beneficiado com o decreto de indulto do ano de 2024. Vejam só, trouxe o decreto os seguintes contemplados: a gestante com gravidez de risco, temos também todo aquele reeducando portador de doença grave, e aqui nós devemos trazer como exemplo o portador do HIV, uma doença transmissível, e também aquele que padece da doença do câncer e que ele esteja em estado terminal. Temos também aqui uma grande novidade que o presidente fez questão de trazer, que é a figura do condenado com autismo severo, o autismo no grau 3. E temos também, na última hipótese, mães e avós que comprovem a necessidade de terem que ganhar a liberdade para cuidarem de crianças e adolescentes que padecem de alguma deficiência. Vejam aí, então, os contemplados pelo decreto de indulto natalino de 2024. Lembrando que todas essas situações aqui elencadas, elas devem ser comprovadas perante o juízo de execução penal. Agora, quem não foi contemplado, não é? Nós temos que falar sobre esse assunto. Quem não foi contemplado?
E aqui nós temos algumas novidades. Vejam só, não foi contemplado o reeducando que praticou crime contra a administração pública, aquele que cometeu crime de abuso de autoridade, aquele que cometeu abuso de poder, aquele condenado que cometeu crime no ambiente doméstico contra mulher, contra criança e adolescente, aquele que cometeu crime sexual, que atentou contra a dignidade sexual de determinada pessoa, seja ele qualquer tipo de situação, e temos também aquele que cometeu crime hediondo ou equiparado. Portanto, essa questão do crime sexual, ela fica até prejudicada, ficou redundante no texto do decreto, porque ela já é enquadrada no rol dos crimes hediondos. Também não pode fazer uso, não tem o direito ao indulto natalino, aquele que participa de organização criminosa, aquele também que no fluir do cumprimento da pena ele foi levado ao regime RDD. RDD nada mais é do que um regime muito mais severo, trata-se de um regime disciplinar diferenciado, e temos aquela situação onde o reeducando, no fluir do cumprimento da pena, ele foi recambiado para um presídio de segurança máxima. Temos também uma questão que vem gerando polêmica, que se trata daqueles condenados aos crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direitos. Aqui entra a questão da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, esses condenados que foram condenados por esse crime, considerado pelo STF crime contra o Estado Democrático de Direitos, eles não fazem jus a esses benefícios contidos no decreto de indulto natalino de 2024. Nem a comutação da pena e nem a extinção da punibilidade. Essa última hipótese é uma questão polêmica, porque muitos acreditam que não houve tentativa de golpe e, por outro lado, há quem diga que houve essa tentativa de golpe. Essa tentativa perpetrada contra o Estado Democrático de Direitos. Então, esta é a questão, esse é o cenário, e eu gostaria de saber de você qual é a sua opinião com relação a esse assunto. Você concorda com esse indulto? Você concorda com essas pessoas que foram beneficiadas? Você concorda com essas pessoas que foram retiradas do âmbito de proteção desse indulto? Essa é a pergunta que eu faço para você e aguardo a sua resposta, a sua manifestação. Manifeste pelas redes sociais ou pelo telefone celular. O telefone é 62 98589 1235. O WhatsApp para tratar desse assunto específico, apenas desse assunto. Eu espero você por lá e vamos deliberar a respeito desse tema de suma importância para todo e qualquer brasileiro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.